Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados então para a nossa aula de robótica de hoje? Eu estarei com vocês, certo? Vamos então, para iniciar a nossa aula, relembrar o que é que nós vimos na última aula. Observe aí na sua tela. Você se lembra da esteira seletora Ludobot? Isso mesmo, a esteira, ela separava os materiais conforme o tipo em que eles eram feitos. Você se lembra que nós utilizávamos peças coloridas para serem separadas e colocadas cada uma de acordo com a sua cor? E elas representavam os tipos de materiais que temos nos lixos recicláveis. Então, você conseguiu lembrar dessa aula? Vamos continuar então. Olhem só, esta esteira geralmente é utilizada em locais onde tem separação dos lixos. E hoje nós vamos falar também de outras pessoas. Observe aí na sua tela. Os trabalhadores da limpeza urbana. Eles também contribuem e colaboram para esse processo de retirada e de coleta dos tipos de lixo. Ali nós temos o exemplo de um caminhão do lixo, que é o lixo comum, que passa geralmente ali pelos bairros da nossa cidade. Muito bem. E existe também, observe aí na sua tela, os coletores de materiais recicláveis. Esses trabalhadores, eles auxiliam na coleta dos materiais que são recicláveis, aqueles que podem ser reutilizados. E você sabia que uma professora de um farol do saber, ela foi com os seus estudantes conhecer um pouco mais sobre esses profissionais? Olhem só. E a nossa inspiração vem do Farol do Saber e Inovação Clarice Lispector, localizado na Escola Municipal Sei Professora Anair de Macedo. E lá no Farol, no Espaço Maker, a professora Ellen Joai realizou com seus estudantes um projeto de reciclagem e sustentabilidade. Ela foi, junto com seus estudantes, conhecer um pouco mais do trabalho desses coletores e desse pessoal que trabalha realizando a separação dos materiais recicláveis. Vamos ver então o vídeo da professora Ellen? Olá pessoal, eu sou a professora Ellen e eu trabalho no Farol do Saber e Inovação Clarice Lispector, que é anexo à Escola Sei Professora Anair de Macedo. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de como foi o nosso projeto de reinauguração, que aconteceu em 2019 e teve como tema a reciclagem e a sustentabilidade. Diante desse tema, tiveram diversos questionamentos por parte dos estudantes, e um deles foi o para onde vão os resíduos coletados pelo caminhão da coleta seletiva. Então, com o programa Linhas do Conhecimento, nós fomos até uma cooperativa de reciclagem de Curitiba. E lá, os estudantes entrevistaram o responsável e também alguns colaboradores para conhecer o trabalho deles e também para perguntar sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia. E uma delas foi o desgaste físico dos colaboradores da esteira ao se abaixarem para pegar os resíduos que estavam no final dos sacos. Voltando para o farol, os estudantes listaram todas as dificuldades observadas e pensaram em algumas soluções para elas. Eles criaram então um protótipo de carrinho com plataforma retrátil hidráulica para diminuir o desgaste físico desses colaboradores da esteira. Eu vou mostrar para vocês agora como que ficou esse protótipo. O carrinho foi feito com blocos de encaixe e a plataforma foi feita na impressora 3D. Nós também utilizamos seringas, um caninho de soro e água com corante. Eu vou mostrar para vocês como essa plataforma ajudaria esses colaboradores. Quando o saco estivesse ficando no final, ao invés de se abaixar, eles levantariam essa plataforma. Ficaria mais ergonômico e de fácil acesso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa ideia. Até mais! Vocês viram, crianças, que interessante este projeto realizado pelos estudantes? Eu trouxe aqui para vocês, então, a plataforma. Vamos ver aqui no detalhe? Olhem só.
a plataforma que a professora Ellen desenvolveu com os seus estudantes. Aqui nós temos então a plataforma feita com a impressão 3D e temos o carrinho construído com peças de montar. Vamos ver então como é que ela vai funcionar? Aqui nós temos um saco representando os materiais que os coletores vão retirando. E toda vez que o saco vai ficando vazio, o que é que acontece? Eles precisavam se abaixar muito para pegar esses materiais que ficavam lá no fundo. Mas com a plataforma, olhem só como é que ela funciona. Através da força hidráulica, ela exerce uma força, olhem só. E a plataforma vai se elevando. Ó, eu estou aqui com duas seringas que tem um líquido azul dentro, né? E aí, toda vez que eu aperto, o líquido dessa aqui vai sair, passar pelo cano e vai empurrar a plataforma para que ela fique mais alta. Olhem só. E aí, ela vai se elevando, ela vai elevando o saco com os materiais e assim o coletor não precisa ficar tão abaixado. Muito interessante, né? Vamos ver aí na tela, então, no detalhe, como é que ela funciona e quais são os elementos presentes, então, nessa plataforma. Observem aí. Vocês conseguem perceber ali na seta vermelha as estruturas articuladas? Isso mesmo, essas estruturas articuladas é que vão fazer o movimento para que a plataforma fique para cima ou para que ela também abaixe. Essas estruturas articuladas, elas são aquelas em que existe uma conexão permitindo mover os elementos ligados por ela. Então, ali nós temos a plataforma hidráulica. E olhem só, aqui no detalhe também, eu trouxe para vocês, percebam, uma estrutura articulada feita com as peças do ludo. Então, eu posso realizar o movimento, ó, para cima e abrindo e fechando, assim como a plataforma hidráulica. Então, ela sobe e desce. Aqui nós temos conectores cinza. Esses conectores, eles unem os elementos da estrutura, mas eles também permitem essa mobilidade, permite que ele se movimente. Olhem só, que interessante, né? Então, este é um modelo e um tipo de estrutura, a estrutura articulada. Será que você consegue perceber no seu dia a dia ou em algum elemento presente talvez aí no seu cotidiano, durante o dia a dia, que você perceba uma estrutura articulada? Será que você já observou isso? Se não observou, comece a observar e ver se durante o seu dia você não encontra um modelo como esse. E olhem só aí na tela. Nós temos também estrutura móvel. O que são estruturas móveis? Vamos lá. Olhem só aqui as estruturas móveis que nós temos com peças de montar. Elas permitem, ó, uma mobilidade no meu objeto. Puxa vida, olha só. Que formato é este? Qual é a forma que ele está parecendo? A forma de um quadrado, não é mesmo? E olhem só aqui também, com as pecinhas do ludo, eu também montei uma estrutura móvel. Ela consegue, ela permite um movimento. Mas se eu quiser transformar essa estrutura móvel numa estrutura fixa, ou seja, uma estrutura que não movimente, o que será que eu preciso modificar nessas duas estruturas para que elas se transformem então numa estrutura fixa? Olhem só. Se eu conectar então uma outra viga, uma viga maior, veja que ela foi unida aqui com essas duas pranchas amarelas,
E aí eu consigo encaixar aqui, ó. Será que vai dar certo? Será que ela vai se movimentar? Ó, tô fazendo força e ela não está se movimentando, porque ela agora se tornou uma estrutura fixa. Como é que foi que isso aconteceu? Através, então, olhem só, antes ela era móvel. Quando eu coloco uma outra estrutura na diagonal aqui, ó, ela fica fixa. E será que vocês conseguem identificar qual figura geométrica agora ela formou? Será que você consegue identificar aqui? Aqui será que parece uma estrutura e uma forma geométrica? Vamos ver então aí no detalhe da tela. Eu acho que vocês vão conseguir identificar. Vejam ali a estrutura fixa. Nós temos então o encaixe bem no meio. E olhem só que figura geométrica está formando ali. Triângulos. Toda vez que eu preciso ou que eu desejo transformar a minha estrutura numa estrutura fixa, eu devo pensar em como fazer, olhem só, para que ela tenha formas triangulares, formas de triângulos. Vamos ver então aqui a nossa outra montagem, com o nosso kit Ludo. Olha aqui, observem só. Aqui nós tínhamos uma estrutura móvel, que era no formato de um quadrado. E agora eu quero transformar ela então numa estrutura fixa. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar esta viga aqui e vou prender aqui neste outro lado. Olhem só, será que ela vai se movimentar? Ó, eu estou exercendo uma força aqui e não está se movimentando. E você consegue perceber então que ficou um formato triangular, o formato de um triângulo. Quanto mais triângulos nós tivermos nas construções, mais firmes e mais fixas elas serão. Então, é pensar neste formato triangular, isso vai dar uma sustentação e deixar a nossa estrutura fixa. Muito legal, né? E olhem só, nós estávamos falando sobre os coletores, nós falamos sobre o projeto da professora Ellen, que os estudantes pensaram sobre uma forma de contribuir com o pessoal, com as pessoas que trabalham na coleta. E hoje, olhem, observem aí na tela de vocês, o aluno Eduardo Kosek, turma 1º ano C, da Escola Municipal Mirazinha Braga. Vamos ver o vídeo do Eduardo? Oi, eu sou o Eduardo, do 1º ano C da Escola Mirazinha Braga. E eu fiz uma animação no Scratch sobre descarte de máscara correta. Não jogue a sua máscara na rua. Desculpe, vou jogar na lixeira. Então é isso, tchau. Vocês viram que legal a animação que o Eduardo produziu no Scratch? Vejam só, ele utilizou a temática do lixo e das máscaras que estão sendo utilizadas neste momento e que muitas pessoas não estão descartando da maneira correta. Você já pensou sobre isso? Um dos lixos que está mais sendo produzido por causa da pandemia do coronavírus são as máscaras. Será que você está descartando a sua máscara de maneira correta? E para onde é que as máscaras que são jogadas de maneira inadequada no ambiente, na natureza, para onde será que elas estão indo? Você tem alguma ideia? Olhem só, aí na tela de vocês, alguns exemplos das máscaras que foram descartadas de maneira errada e acabam na natureza. Olhem ali, nós temos um animal, uma ave, que está presa pelo elástico da máscara. Que triste, né? Muito triste essa situação. Por isso, nós temos que, e vamos hoje na aula, aprender a maneira mais correta de descartar
esse material que nós estamos utilizando todos os dias. E olhem só, você sabia? Você sabia que cada máscara descartável demora cerca de 400 a 450 anos para se decompor? O que significa, professora Maiara, se decompor? Significa que ela vai sumir, para que ela degrade, para que ela suma do ambiente, para que ela, por completo, não exista mais. Todos os objetos que são descartados, eles têm um período que nós chamamos período de decomposição, em que esse objeto, esse material, ele vai se desmanchando. E olhem só quantos anos uma máscara dessas descartáveis, comumente feito de TNT, olhem só, 400 anos. Você já imaginou daqui 400 anos? É muito tempo. Por isso, nós hoje vamos observar então qual é a maneira correta, o descarte correto de luvas e máscaras. Observe aí na sua tela. Então, ela deve ser descartada no lixo comum. Jogue máscaras e luvas no lixo do banheiro, na coleta domiciliar. Por que nós devemos então jogar esse material no lixo do banheiro? Porque esse material não é reciclável, ele não vai ser reaproveitável. Por isso nós jogamos então no lixo do banheiro. E você sabia que existe um passo a passo para a gente jogar essa máscara lá nesse lixo? Vamos ver então como é que isso funciona? Observe então aí na sua tela a maneira correta de descartar a sua máscara. Primeiro nós vamos retirar a máscara. Retire a sua máscara pelas laterais, ali pelo elástico. Em seguida, dobre sua máscara usada ao meio. E depois, dobre novamente como um rolo. Então, você vai fazer um rolinho com a sua máscara. Coloque a máscara em uma sacola. E descarte sua máscara no lixo comum, que é o lixo do banheiro. Ao final, lave suas mãos com água e sabão. Então, todo esse procedimento para nós jogarmos a máscara que nós utilizamos durante o dia e que nós sabemos que pode ser descartada, nós fazemos então desta maneira, da maneira correta, para que ela não acabe na natureza e aí acabe poluindo mais o meio ambiente. Nós sabemos também que existem máscaras que são feitas de tecido e essas então podem ser lavadas para serem reutilizadas. Muito bem, a nossa aula de hoje está cheia de informações, não é mesmo, crianças? O que é que vocês estão aprendendo? Vocês já se lembraram tudo que nós falamos na aula de hoje? E que tal então um desafio? O desafio da matemática. Vamos lá, junto com a professora Maiara? Então, para fazer esse desafio da matemática, e eu vou fazer junto com vocês, nós vamos então pegar o caderno, anotar a data de hoje, aula 18, robótica. Vou dar um tempo para você organizar o seu material, eu vou organizar a minha sala aqui e nós juntos vamos então fazer esse desafio. Vamos lá?
Conseguiram então anotar a data de hoje? Vamos então para o nosso primeiro desafio. Olhem aí na tela. Observe as pessoas abaixo. Cada uma delas utiliza 3 máscaras durante o dia. Ao final do dia, quantas máscaras foram utilizadas? Então, nós vamos fazer junto, crianças. Olhem só. Nós temos, então, 3 pessoas que utilizam máscaras durante o dia. Quantas máscaras mesmo cada uma delas utiliza? 3 máscaras. Então, vamos colocar aqui juntos. Vocês podem fazer no caderno de vocês, desenhando ou registrando da maneira que vocês acharem melhor. Podem ser com desenhos, como eu vou fazer aqui, ou se você preferir fazer risquinhos, bolinhas ou mesmo o número, podem fazer. Então vamos lá, são 3 máscaras para essa primeira personagem. Nós temos ali 2 e agora 3. Então, 3 máscaras que ela utilizou durante o dia. O nosso próximo personagem também utiliza quantas máscaras? Quantas mesmo? 3. Então, vamos colocar aqui as 3 máscaras que ele utilizou durante o dia. E por último, também nós temos o nosso último personagem. Hoje nós vamos contar essas 3 máscaras de cada um deles. Quanto será que vai dar todas essas máscaras juntas? Você consegue contar? Vamos fazer juntos. Então, são 3 máscaras dela, mais 3, mais 3. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 máscaras no total. Vamos ver aí na tela junto comigo? Observem só. Nós temos então as 3 máscaras da primeira personagem, do segundo e do nosso último personagem. Nós temos então 3 mais 3 mais 3. Quanto é que dá? Nós já contamos aqui juntos. O total é 9 máscaras. Então, eles utilizam 9 máscaras juntos durante o dia. Eu vou deixar um tempo para você terminar o seu registro e nós já continuamos. Conseguiram então, crianças, registrar no caderno a resposta do nosso primeiro desafio? Vamos então para o nosso segundo desafio. Observem na sua tela. Felipe e Ana precisam dividir 6 máscaras. Com quantas máscaras cada um ficará? Então, olhem só. Aqui eu escrevi o nome da Ana. E do outro lado eu escrevi o nome do Felipe. Eu tenho 6 máscaras e eu quero dividir igual para a Ana e para o Felipe. Vocês vão registrando aí no caderno, crianças, como acharem melhor. Podem escrever o nome da Ana, desenhar as máscaras, escrever o nome do Felipe
e também desenhar a quantidade de máscaras que cada um deles recebeu. Então vamos dividir? Vamos fazer assim, para não ter nenhum erro, né? Uma máscara para a Ana, uma para o Felipe. Uma máscara para a Ana, outra para o Felipe. E ainda nós temos 2 máscaras. Será que dá mais uma para cada um? Dá, né? Porque nós temos 2 personagens. Mais uma máscara então para a Ana e mais uma máscara para o Felipe. A Ana ficou com quantas máscaras? 1, 2, 3. E o Felipe? 1, 2, 3. Eles ficaram com a mesma quantidade? Ficaram com a mesma quantidade, não é mesmo? Então vamos ver aí na tela como é que nós dividimos as máscaras entre esses 2 personagens. Observem lá. Para a Ana, uma para o Felipe. Outra para a Ana, mais uma para o Felipe. E as outras 2 que sobraram, uma para cada um personagem. Cada um ficará com 3 máscaras. Vocês perceberam que nós realizamos, então, um processo de divisão. Nós tínhamos um total de máscaras que eram quantas? 6. E aí nós dividimos para a Ana e para o Felipe. E eles ficaram, então, com a mesma quantidade. Você conseguiu, então, registrar no seu caderno? Registre. Você pode desenhar a Ana ou você pode escrever o nome dela. E a mesma coisa com o Felipe. Você pode desenhar ou escrever o nome dele e a quantidade de máscaras de cada um deles. Se você achar muito difícil desenhar máscaras, pode fazer então o registro através das bolinhas ou risquinhos. Vou deixar um tempo para você conferir e registrar no seu caderno. Conseguiram então, crianças, registrar a nossa atividade de hoje? Muito legal, não é mesmo? Vocês perceberam que a nossa plataforma de elevação fez parte da nossa temática de hoje. Nós falamos das estruturas fixas, estruturas móveis e das estruturas articuláveis, como é o exemplo da nossa plataforma. Vamos ver ela novamente em funcionamento? Então, eu pressiono aqui, ó, e ela vai se elevando, ela vai subindo, não é mesmo? Falamos também dos coletores de materiais recicláveis. E por último, finalizamos então a nossa aula falando de desafios da matemática, utilizando as máscaras. E como é importante, então, descartar elas corretamente. Nos locais que é o lixo comum, o lixo do banheiro, é o local mais correto. Muito obrigado por estarem conosco em mais esta aula de robótica. E nos vemos, então, na próxima aula. Até mais!